Fala galerinha da Arsenal Brazuca, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para falar de Arsenal. Vamos começar falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, né, que está rolando aí nos Estados Unidos e aparentemente está sendo um fiasco em questão não em questão dos jogos, né, mas em questão de procura de ingressos. A gente vê estádios muito vazios. Tudo bem que tem estádios ali para 80 mil pessoas e às vezes pode ser que o período não tenha sido bom para lotar os estádios inteiros. Porém, está sendo um fiasco. Eu vi um vídeo recente de que estava tendo jogo do Mundial de Clubes, tá? Não lembro particularmente qual é o jogo. Porém, no estádio em frente estava tendo um jogo de beisebol. E o jogo de beisebol estava lotado, tá? Tudo bem que é comum nos Estados Unidos, né, eles gostarem desse esporte. Eles não gostam tanto do soccer, como eles chamam, né? Mas é estranho. Os clubes europeus também, eles não engajaram tanto, né, até por causa da questão das férias e etc. Mas os clubes sul-americanos estão engajando bastante. Eu acho que é meio que isso que está salvando o Mundial de Clubes ali nos Estados Unidos. E por que eu estou falando de Mundial de Clubes? Porque o Brasil se candidatou para ser a próxima sede do Mundial de Clubes em 2029. Tá? E por que isso é importante para o Arsenal? Porque se a gente consegue ganhar a Champions League nesses 4 anos aí até 2029, a gente participa do próximo Super Mundial, tá? Então, se aparentemente o Brasil é candidato, e se o Brasil fosse escolhido e o Arsenal ganhasse a Champions League, a gente poderia ver o Arsenal aqui no Brasil, tá? Mas a gente também tem que torcer para vingar esse Mundial de Clubes, né? Porque se não vingar, entendeu? Que os jogadores europeus não querem, eles não têm férias, tá? Temporada passada eles jogaram a Eurocopa. Essa temporada alguns jogadores estão jogando no Mundial de Clubes. Ano que vem eles vão jogar a Copa do Mundo. Então eles só vão ter férias na temporada 27 e 28, entendeu? Só na temporada 27 e 28 que eles vão ter férias. Então eles já entraram com uma ação na justiça, né, lá na Bélgica, para poder cancelar esse campeonato, tá? Esse Mundial de Clubes, no qual eles não querem participar, mas não deu tempo de ser julgado a tempo desse que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Então vamos ver qual vai ser o parecer aí da justiça para os próximos mundiais, tá bom? Isso é o que eu queria falar para vocês sobre o Mundial de Clubes, tá? E agora vamos entrar num ponto importante sobre a saída do Martinelli, que foi vinculada ontem pelo jornalista. Deixa eu procurar o nome dele aqui, tá? Qual é o nome do jornalista? Tá aqui, achei. É o Christian Falk, tá? Ele é do Bild, ele cobre o Bayern de Munique, tá? Então, ontem na parte da manhã, ele soltou essa notícia que o Bayern de Munique estaria interessado no Gabriel Martinelli, tá? Porém, existem outros jogadores ao qual o Bayern de Munique está linkado. Então, o Martinelli seria mais um, tá? Então, é aquilo que a gente fala sempre do Sesco, do Gyökeres. O diretor esportivo, ele vai consultando vários jogadores, entendeu? E no final ele vê qual é o melhor custo-benefício e qual tem oportunidade para ele trazer, tá? Então o Martinelli é mais um desses jogadores que está no radar do Bayern de Munique, tá ali para a ponta esquerda. Parece que o Arsenal avalia ele em 50 milhões de libras. E eu particularmente não gostaria que o Gabriel Martinelli saísse, tá? Visto que o Gabriel Martinelli tem 23 anos. Eu preferia uma venda do Trossard, tá? Não se fala muito mais na renovação do Trossard, tá? Não é que não se fala muito, né? Não se fala como é que está o andamento, tá? Se dizia que tá seguindo, tá legal, entendeu? O Trossard
no final de semana estava junto com alguns jogadores do Arsenal no casamento do Odegaard, tá? Então, vamos ver como é que se desenrola. Mas a questão do Martinelli é a seguinte: tem duas opções, tá? Ou o Arsenal vai vender o Martinelli, tá tentando vender o Martinelli para tentar trazer o Rodrigo, tá? E aí fazia mais sentido. Por quê? Seriam dois jogadores de mesma posição, não de mesma posição, né? Mas o Rodrigo jogaria ali, tá? A princípio, seria contratado para jogar ali, e o Martinelli joga ali. Então, a gente tem uma disputa, sendo que no ano que vem a gente tem uma Copa do Mundo. E os dois, nessa primeira convocação, o Rodrigo não estava, né? Porque acho que ele estava machucado, né? Mas o Martinelli foi e jogou bem, entendeu? Então, ter o Rodrigo ali e o Martinelli ficar de reserva, não sei se o Martinelli gostaria dessa posição ali, entendeu? Então seria muito difícil pro Gabriel Martinelli, e aí de repente ele poderia até forçar uma saída e tal, visando Copa do Mundo, que é mais ou menos o que eu penso que aconteceu com o João Garcia, tá? Ele viria para ser o número 2, tá? E ano que vem a gente tem uma Copa do Mundo. E aí ele seria a reserva do Raya, que também está disputando vaga para a Copa do Mundo jogar pela Espanha. No Barcelona, eles têm o Ter Stegen, que é um goleiro alemão, e eles têm o Szczesny, que é um goleiro polonês. Então, o João Garcia teria mais oportunidade de ir para a Copa jogando pelo Barcelona, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a questão do Martinelli, tá? É essa questão mais de Copa do Mundo. Então, mas assim, eu particularmente, ele tem 23 anos. O Rodrigo também é da mesma geração que ele, também tem 23 anos, tá? Então, eles têm ali a mesma idade, se eu não me engano. Então, seria muito difícil ali pros dois, tá? Mas vamos ver aí como é que se desenrola essa notícia aí sobre a questão do Gabriel Martinelli. A princípio são só questões de consulta mesmo, entendeu? Mas não tem nada oficial sobre a questão do Martinelli, tá? Então vamos deixar esse ponto aí bem importante. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão do Thomas Partey, tá? Nós falamos no último vídeo, tá? Não tivemos aparentemente atualização sobre a questão dele. Parece realmente que o Arsenal está tendo dificuldade em renovar, tá? Com o Partey, porque ele quer um aumento salarial, tá? E o Arsenal não quer dar esse aumento salarial, visto que ele vai ser um jogador para ajudar o elenco, né? Ele provavelmente seria um reserva, faria a transição ali para o Zubimendi. Então, nessa segunda-feira, no final de semana, a gente não teve nenhum tipo de atualização em relação ao Thomas Partey, tá? Mas acredito que até o início de julho a gente tenha essa questão dessa atualização, visto que eu acredito que o Arsenal, pelo menos o que está na mão dele, o que está dentro do clube, o que está nas condições do clube acelerar, eles vão tentar fazer até o início da pré-temporada, tá? Hoje saiu que o Arsenal vai para a Espanha, tá? Fazer o início da pré-temporada. Então, o Arteta já tinha falado isso no final da temporada passada, numa coletiva, dizendo que ele ia deixar a critério dos jogadores, o que eles se sentissem bem. Então, parece que os jogadores escolheram jogar, fazer esse início, né? Esse iniciozinho de pré-temporada na Espanha. E aí, depois começam as viagens, tá? Então, eles primeiro se reapresentam em Londres, né? Para toda aquela bateria de exame, teste físico e etc e tal, tá? Depois eles vão para a Espanha, fazem esse início de pré-temporada ali na Espanha. Aí depois eles vão para a Ásia, tá? Fazer aquela turnê que já é comum, que o Arsenal faz na Ásia ali, com aqueles jogos. Tem o jogo contra o Tottenham, tem o jogo contra acho que o United também, tá? Então vai fazer esse tourzinho aí pela Ásia, até por questão de marketing e tal, pela Emirates também, e depois retorna
a Londres para jogar a Emirates Cup. Tá? A princípio, o jogo vai ser contra o Atlético Bilbao. Tá? É o que se vincula aí nas mídias. Ainda não foi confirmado pelo Arsenal, mas aparentemente nós vamos jogar contra o Atlético Bilbao na Emirates Cup. Parece que a gente também tem um outro jogo marcado, tá? Esse seria antes da Emirates Cup, contra o Lyon, tá? Mas também nada confirmado ainda a se confirmar. Mudando a pauta, vamos falar sobre o Zubimendi, tá? Jogador contratado pelo Arsenal, só falta a papelada já está tudo certo, só falta a apresentação, parece que o Arsenal já está fazendo a questão das mídias e etc. do Zubimendi, ele que estava de férias lá na Espanha, depois da última data FIFA, onde que eles perderam a Nations League para Portugal, o Zubimendi abriu o placar lá para a Espanha, né? Fez um 1-0 ali para a Espanha, jogou muito bem, então Zubimendi é jogador do Arsenal, tá? E foi informado pelo Charles Watts no seu YouTube que ele vestiria a camisa 36, tá? O Charles Watts deixou bem claro que ele não tem certeza, tá, dessa informação. Foi vinculada por um amigo dele que... Amigo não, né? Ele disse uma pessoa dentro do Arsenal, muito influente dentro do Arsenal, disse para ele essa informação, mas que ele falou, porém ele não pode confirmar, tá? Então aqui a gente também não vai confirmar, mas a informação, a especulação vindo do Charles Watts é que aparentemente o Zubimendi vestirá a camisa 36 do Arsenal, tá? Vamos aguardar aí. Zubimendi que deve ser apresentado aí provavelmente na primeira semana de julho, tá? A gente já vem falando isso há muito tempo. O Arsenal ele está aguardando o fechamento do ano fiscal na Europa, tá? Para poder concluir os seus negócios, tá? O que acontece com o Zubimendi é que toda a papelada já está certa, já está tudo certo com o jogador, mas a questão de assinatura de contrato, toda essa parte vai ficar para o início de julho, porque é quando vira o ano fiscal da Europa, tá bom? Então, as notícias desse início de segunda-feira são essas. A gente vai ficar de olho aqui nas principais atualizações do dia, né? E aí qualquer coisa relevante que tenha por hoje ainda, a gente volta aqui para fazer um novo vídeo. Lembrando que eu postei lá no Twitter, tá? Comprei um microfone, ainda não estou usando ele. Eu tentei configurar ele aqui rapidamente, mas não deu muito certo, tá? Eu vou tentar configurar ele depois. E a ideia agora é comprar uma nova webcam para os vídeos ficarem melhores, tá? Então vou ver se até o mês que vem lá eu consigo comprar uma nova webcam para ficar melhor os vídeos, tá? Então, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá? É bem simples, é de graça. Deixa o like aí, compartilha, assistam nossos vídeos aí, porque vocês falam que não tem conteúdo do Arsenal. Eu estou buscando trazer esse conteúdo do Arsenal para os torcedores aqui do Brasil, mas aí eu também preciso da ajuda de vocês aí, do engajamento de vocês, para que a gente consiga fazer com que os vídeos rodem, né? E aí a gente consiga fazer mais vídeos aí durante as semanas, durante os dias, tá? Então, dá essa força aí pra gente, tá bom? Então, qualquer coisa que tiver, qualquer novidade que tiver, eu volto aí com um novo vídeo para vocês, tá bom? Obrigado, rapaziada, e até a próxima.